Primeira coisa que a gente vai analisar. Durante a prova de vocês, uma logística que eu vou solicitar. Com relação à patrística, pessoal. Qual era a noção da patrística? Né? A patrística, ela vem com algumas influências. Né? Todos os períodos da filosofia, ela sofre algumas influências. E a influência maior, dentro do contexto da patrística, é a defesa da fé cristã. Então, por exemplo, qual a meta específica da patrística? Defender os princípios da fé cristã. Isso é a primeira logística que a gente vai precisar defender. Nesse contexto de fé, vai ser defendido como uma verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta, Gabriel? A verdade absoluta, ela parte de um princípio aonde Deus, ele tem a verdade, ele é a verdade e ele administra essa verdade com a igreja, ou seja, é o que a igreja vai chamar de verdade revelada, certo? E toda vez que a gente falar em igreja, no período medieval, estamos falando da igreja católica, tá certo? Então, defender essa ideia de fé, a centralidade da patrística, a centralidade do modelo advindo do período medieval, é justamente a partir de uma centralidade de fé. Nesse período medieval, onde ele vai possuir algumas orientações específicas, né? Essas orientações específicas, ele parte do pressuposto de que é a partir desse período medieval aonde vai se defender a origem do mundo, a origem do pecado original e também a questão do juízo final. Então, essa ideia de criacionismo, ela começa a ser, não que ela foi implantada no período medieval, mas ela começa a ser estudada com mais valia, né? Ou seja, os pré-socráticos, eles deixam de estudar ali a questão naturalista, né? A questão da physis. Os sufistas, por exemplo, deixam de estudar os princípios cosmogônicos e cosmológicos para agora estudar uma ideia voltada para o criacionismo, né? Qual é essa ideia do criacionismo? A ideia da origem do mundo. Então, assim, as minhas propostas de estudo agora partem por um princípio lógico a partir da ideia de Deus, e Deus sendo o criador de tudo e de todos, certo? Dentro ainda dessa questão da própria patrística, a gente vai administrar algumas conciliações, ou seja, para que tudo não seja uma briga constante de pensamento, de crise, certo? De crise de pensamento, a gente precisa administrar uma coisa simples para que a sociedade ela aceite. A sociedade que eu digo, uma sociedade crítica, uma sociedade organizada. Qual a logística que a gente vai fazer com que os conflitos críticos eles possam ser amenizados? Não que eles se acabem, mas eles começam a ser amenizados, que é a questão tentar unir o conflito entre fé e razão, tentar não descartar a fé e também não descartar a razão. Ou seja, a partir desse momento, a sociedade, vamos usar um termo mais comum, a sociedade científica, ou a sociedade que estudava na época, tentar conciliar a ideia de fé e a ideia de razão, certo? Ou seja, eu não vou descartar a questão da ciência, não é que eu vou descartar, porque ela é racional. Então eu vou administrar. Não posso, a partir de forma alguma, deixar de lado a ideia do racional, né? Porque aí vem a questão também de fé, e nessa questão de fé, onde eu tenho Deus como centro de todas as atenções do mundo do período medieval, eu posso administrar essa ideia de fé e a ideia de razão. E aí eu vou pegar, como já falei para vocês em outras aulas,
vou pegar ideias de Sócrates, de Aristóteles, de Platão e vou trazer para o período medieval como sendo fonte de estudo, como sendo fonte de formalidade, de pensamento e de uma consciência crítica, que a gente chama de uma consciência crítica, tá certo? Nesse período aí também, nós temos algumas novidades, né? Que inclusive até os dias atuais, a gente passa por essa novidade. Qual é a novidade que a gente vai abordar? É a ideia da teologia, né? Uma ideia teológica. Qual é a ideia teológica? A ideia de estudar Deus, sem uma visão propriamente dita da religião, mas o estudo de Deus. Então hoje, se você quiser fazer um curso, tem um curso específico de teologia. Qual a abordagem da teologia? É estudar Deus longe dos olhares religiosos. Mas o que é que eu entendo por Deus? Qual é a minha motivação para compreender, para ver essa questão de Deus? Que seria justamente a racionalidade. Então, por eu ser um ser racional, eu preciso compreender a ideia de Deus apresentada pelas religiões ou também de uma forma mística, né? E nessa misticidade de compreender Deus, saindo da teologia, a gente tem que se preocupar com relação a essa crença de Deus. Até onde a minha crença em Deus ela é positiva. Por quê? Porque a minha crença em Deus pode ser negativa. Por que isso pode ser negativa? Porque muitas vezes eu acredito num Deus que eu criei. Não é um Deus que a igreja apresenta, não é um Deus que as religiões apresentam, não é divindades que a igreja apresenta, mas é um Deus que faz aquilo que eu quero. Certo? Ou seja, é um Deus que eu criei. É um Deus que faz tudo aquilo que eu quero. Então é muito sério com relação à compreensão de Deus. Nietzsche, inclusive, agora no período moderno, ele vai fazer uma crítica, que a gente vai ver mais tarde. Ele vai fazer uma crítica com relação a esse Deus que existe, né? Quem criou quem? Foi o homem que criou? Foi Deus que criou o homem? Ou foi o homem que criou Deus? Para satisfazer as suas necessidades. Já que os mitos, as crenças, elas vão sendo ultrapassadas, e aí se cria uma ideia de Deus, e nessa ideia de Deus eu tenho uma compreensão de Ele atender às minhas demandas pessoais. Outro ponto que eu gostaria que vocês compreendessem é a questão do momento em que Tomás de Aquino, né, ou São Tomás de Aquino para os católicos, né, eles começam as suas atuações. E qual é a atuação de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino ele vai pegar alguns respaldos, né, alguns fragmentos de Agostinho. Então lembrar, eu inclusive passei nos slides para vocês uma parte específica abordando Tomás de Aquino e abordando também Agostinho. E é interessante que vocês dêem uma lida lá, porque vai vir essa cobrança lá na prova, certo? De Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Ou São Tomás de Aquino e Santo Agostinho para aqueles que são católicos, tá certo? Dentro dessa questão também de Tomás de Aquino, vocês precisam lembrar, pessoal, daquelas 5 vias, tá certo? Nós temos aí a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta via. Não temos? Está no caderno de vocês. Então vocês precisam lembrar qual é a primeira via. O que é que ela fala? A segunda, a terceira, a quarta, até chegar à quinta. Lá na prova, provavelmente eu vá precisar que você identifique essa citação. Por exemplo, se eu colocar lá, relacione ou faça uma denominação do que é a terceira via. Aí você precisa deixar claro qual é a questão da terceira via. Então todos esses preceitos aí, eles estão relacionados à questão da via segundo Tomás de Aquino, tá certo?
Outra coisa também, inclusive vocês estão comentando lá no YouTube, que é com relação às 7 artes liberais, né? Que é as 7 artes liberais. Que aí as 7 artes liberais ela vem sendo apresentada no trívio e no quadrívio. Lá na prova, possa ser que eu pergunte a vocês o seguinte, pessoal, qual é a disciplina que é encontrada lá no trívio? Qual a disciplina encontrada no quadrívio? Quais são? Se eu falar para vocês assim, filosofia faz parte do quadrívio, tá certo ou tá errado? Certo ou errado? Errado, né? Não se estudava filosofia naquela época. Se eu falar para vocês, geografia fazem parte do trívio, fazem sim ou não? Fazem, gente? Não. Geografia não faz parte, certo? Quais são as disciplinas que eram estudadas? Gramática, retórica, didática, aritmética, geometria, astronomia e quem? E alguém falou aí, e música, certo? Então, vocês precisam saber quais foram as disciplinas que eram ministradas em cada área, como hoje, para hoje seria um tipo de área de conhecimento, né? Que hoje a gente tem exatas, tem humanas, certo? Natureza, assim por diante. E naquela época seria o trívio e o quadrívio, que seria somente 7 disciplinas, tá certo? Vou também, dentro dessa questão, abordar, por exemplo, eu vou colocar lá, o quadrívio, por exemplo. O quadrívio ele é um modo científico e que dentro do quadrívio nós tínhamos a biologia. Tinha biologia, gente? Não. Né? Não tinha, né? Não tinha biologia. Então lembrar desse detalhe que não tinha. Vou trazer também algumas questões do Enem, de outros Enem passados com relação ao período medieval, que é para vocês, qual a intenção disso? É que vocês identifiquem, né, ou se identifiquem como é que vocês compreendem o período medieval. Então vou trazer algumas questões de vestibulares, algumas questões de Enem, que vai ajudar vocês nessa questão de compreender melhor o que diz respeito ao período medieval. Lembrando que o período medieval ele tem uma força da monarquia, né, e da igreja, né? Monarquia e igreja, o período medievo, monárquico e da igreja que administra os conceitos da sociedade. Lembrar desse detalhe também, tá certo? E quais foram, pessoal? Quais foram aí os destaques, né, principais? O que é que eu tenho como centralidade do período medieval, do período medievo? A centralidade seria a preocupação da filosofia em apresentar fatores de pensamentos de Platão, de Aristóteles, como eu já falei para vocês. O período medieval ele é centrado na filosofia antiga. Ela não é criada do nada, mas ela é transformada, né? Ela é transformada em um contexto mais complexo. E dentro dessa complexidade parte uma reflexão. Qual é a reflexão? A reflexão da ideia de Deus. É quando Deus ele passa a ser uno, né? Deus ele passa a ser uno, tá certo? Então até aí a gente consegue observar a preocupação que é apresentar Deus como sendo a reflexão central, ok?